Olá, bem-vindos a mais uma conversa, mais um estudo aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar na lição 4. O título já diz muito, olha só. O vaso do oleiro, a descrição espiritual da nação. E a ideia central que a lição traz é assim, bem forte. Mesmo com o povo espiritualmente fraco, sabe? A soberania de Deus garante que o propósito dele vai se cumprir. Para facilitar nosso entendimento, a lição 4 divide a coisa toda em 3 partes principais. Primeiro, vamos tentar entender juntos essa parábola da casa do oleiro, que é uma imagem poderosa. Depois, a gente foca na soberania de Deus, o que essa imagem nos ensina sobre isso. E por fim, vamos ver que a mensagem de Jeremias, apesar de ser uma advertência dura, também carregava esperança e o amor de Deus, né? Ok, então, bora lá? A lição já começa nos levando para esse cenário bem visual, a oficina de um oleiro. É uma figura muito forte para falar da relação de Deus conosco, não é? Nossa, com certeza. E a lição 4 pega essa cena do dia a dia mesmo, o oleiro ali trabalhando o barro, para ensinar verdades espirituais assim, muito profundas. Deus manda Jeremias ir lá, tipo, vai lá e observa, presta atenção. A analogia fica bem clara, né? Deus é o oleiro, o Criador soberano que tem o controle, que tem o plano, e o barro, bom, o barro somos nós. Naquele contexto específico, era o povo de Judá. E a situação de Judá, como a lição descreve, era bem séria. Tinha muito ritual, sabe? Muita cerimônia religiosa externa, mas pouca adoração de verdade, de coração. A idolatria estava solta. E o pior, o povo meio que batia o pé, né? Chegavam a dizer, não, a gente vai andar segundo as nossas imaginações, colocando a vontade própria acima da vontade de Deus. Isso é o retrato da rebeldia, né? É impressionante essa atitude. E é aí eu acho que a mensagem fica ainda mais profunda. Porque o que Jeremias entende ali não é só olha, vocês estão errados, o castigo está vindo. Claro, mostra o controle soberano de Deus, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, revela uma paciência, uma longanimidade de Deus que é, assim, impressionante. A lição 4 ressalta muito isso. Tinha a advertência clara, sim, olha, eu posso refazer vocês como esse vaso. Isso já trazia a ideia do juízo, se não houvesse mudança. Mas também tinha a porta aberta, sabe? Se aquela nação se arrepender do mal, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Deus queria o conserto. Ele preferiu o arrependimento. Essa questão da soberania é realmente central aqui. A lição 4 define isso muito bem. Deus é onipotente, ele é autônomo, ele é independente, ninguém manda nele, ele tem liberdade e poder para agir. Até um rei pagão como Nabucodonosor teve que reconhecer isso, lembra? Lá em Daniel. A imagem do oleiro moldando o vaso como bem pareceu aos seus olhos ilustra isso perfeitamente. A soberania em ação. E interessante, Jeremias já conhecia essa ideia de Deus como Yatsar, aquele que forma, desde o chamado dele lá em Jeremias 1. Não era algo totalmente novo para ele, mas ali, na casa do oleiro, essa verdade ganhou vida, né? Ganhou uma imagem concreta. Exatamente. E o que é fascinante, e a lição 4 nos ajuda a enxergar, é essa interação, essa dança entre a soberania de Deus e a resposta humana. Deus age com poder total, sim. Jeremias entrega a mensagem fielmente, mas o povo tinha liberdade de escolher. Aceitar a mão do oleiro significaria cuidado, proteção divina. Mas rejeitar, como eles fizeram, infelizmente, era escolher o caminho do juízo. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Pelo contrário, ela nos convida a uma resposta. E tem um detalhe no texto, em Jeremias 18, verso 4, que a lição menciona e que eu acho crucial. Diz que o vaso se quebrou ou se estragou na mão do oleiro. Não diz que o oleiro o quebrou de propósito naquele momento. Dá a entender que o próprio barro não estava correspondendo. Talvez tivesse impurezas, defeitos que impediram a moldagem inicial. Isso se torna quase um símbolo do quebrantamento que Deus espera de nós. É a gente reconhecer nossa falha, nossa impureza e se deixar refazer por Ele. É um chamado à humildade, né?
a reconhecer que precisamos dele. Nossa, faz todo sentido essa leitura. Então, aquela mensagem que soa tão dura de Jeremias, na verdade não era só a ira divina, era a justiça de Deus agindo. Claro, porque o pecado tem consequências. Mas o amor e a esperança estavam ali o tempo todo, permeando tudo. Quando Deus diz, vocês estão nas minhas mãos como barro, a lição 4 nos lembra que isso também é uma declaração de cuidado, de posse amorosa, quase como um pai falando. Os pensamentos de Deus, no fundo, eram de paz, não de mal. Lá em Jeremias 29 isso fica claríssimo. Ele olhava para aquele povo teimoso, rebelde, e ainda havia filhos queridos. Jeremias 31 fala do coração de Deus se comovendo por Efraim. É muito terno. Exato. E se a gente conecta isso com o plano maior de Deus, o propósito final nunca foi destruir por destruir. Era restaurar. Deus queria forjar um povo forte, um povo moldado por ele, que pudesse refletir a glória dele para o mundo. Era sobre cumprir aquela promessa lá para Abraão, de ser bênção para as nações, de ser luz para os gentios, como Isaías diz. A rebeldia atrapalhava esse plano lindo. Por isso, a necessidade da intervenção firme, mas amorosa, do oleiro. Então, resumindo o que a gente conversou aqui, a lição 4, através dessa imagem tão rica do oleiro e do barro, nos confronta com a soberania absoluta de Deus, não há dúvida sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, revela seu amor que persiste, seu desejo incansável de nos moldar para algo melhor, para o propósito dele. Mesmo na nossa falha, na nossa rebeldia, quando o barro parece querer ir para o lado errado, ele chama de volta, ele oferece esperança, ele trabalha pela restauração. Só que tem a nossa parte, né? A gente precisa se entregar nas mãos dele, confiar no toque do oleiro, deixar ele trabalhar. E aí fica uma reflexão final para a gente, talvez. Sabendo que Deus é esse oleiro soberano, mas também cheio de amor que deseja nos moldar para o nosso bem e para a glória dele. Será que existem áreas na nossa vida onde a gente está talvez resistindo, onde a gente está agindo como aquele barro mais endurecido, dificultando o trabalho das mãos habilidosas do Criador? Em que ponto talvez a gente precise se permitir ser quebrado e refeito por ele? Fica aí para a gente pensar?